Ontem, no Papo do Cafezinho, o João Magalhães trouxe a informação do pedido porque foi registrada a candidatura do União Brasil, e aí foi o pedido de, me parece, cassação, né, doutor Elcio? Suspensão do registro. Suspensão do registro. Bom, doutor Elcio está aqui, vamos mostrar o doutor Elcio que está conosco, advogado eleitoral, doutor Elcio Oliveira. Aqui eu agradeço a presença, obrigado pela presença do senhor aqui. Então, você estava me dando uma aula aqui antes da gente voltar. Então, a suspensão do registro, porque é o seguinte, para esclarecer, o União Brasil nasceu da fusão do PSL com o Democratas. Então, os dois partidos juntaram-se e surgiu a União Brasil. O problema é que houve algumas irregularidades na prestação de contas do Democratas. E daí o pedido de suspensão do registro da candidatura. Doutor Elcio, muito obrigado pela presença. Prazer receber o senhor aqui. Prazer é meu, Douglas. Tema extremamente importante esse trazer para você. Porque eu tenho certeza que outros assuntos vão vir relacionados a esse tema, então a gente aproveita e esclarece logo. Bom, doutor Elcio, tínhamos Democratas e tínhamos PSL. Os partidos participaram de uma fusão, surgiu, não é federação, é fusão mesmo, surgiu um novo partido, perfeito, que é o União Brasil. E aí, fala-se muito sobre a prestação de contas relacionada a um ano e só a União Brasil. Mas só me dizer aqui que foi uma investigação geral. Geral, exatamente. Douglas, o que ocorreu? O Ministério Público Eleitoral, como sempre, extremamente diligente, em 2021 ele abriu um procedimento administrativo preparatório para avaliar como estavam as contas dos diretórios estaduais e municipais do nosso estado. E aí ele verificou mais de 70 situações. 70 situações, onde diretórios estaduais e municipais tiveram julgado suas contas como não prestadas, que é a pior situação possível para um partido político. É como ele recebesse o recurso do fundo partidário e não tivesse apresentado suas contas junto à Justiça Eleitoral. E diante disso, a lei das eleições, ou a lei dos partidos políticos, a 9.096/95, ela sanciona aqueles partidos com a suspensão do seu registro que não prestarem contas. E aí, quanto à questão do União Brasil em específico, pude observar que foram 3 anos, 2012, 14 e 16, que o DEM teve as suas contas julgadas como não prestadas junto ao TRE. Agora, doutor Elcio, me permita, a gente pode separar duas situações, a não prestação de contas e apontar irregularidades nas contas que foram prestadas? Excelente, Douglas. Essa separação é extremamente importante, porque o julgamento de contas irregulares, ela causa a sanção máxima, multa e corte do repasse do fundo partidário. É o caso do União Brasil? Do Democratas? Não. Não é. Do Democratas é não prestadas. Não prestadas. Foram julgadas como não prestadas. E aí isso causa uma sanção maior, que é a suspensão do registro do partido. E essa suspensão do registro do partido impossibilita o partido de filiar novas pessoas. Agora, a pergunta era Democratas, o Democratas não existe mais, agora a União Brasil, usando aqui uma linguagem mais popular, doutor, é um novo CNPJ. Sim, embora ele tenha o Democratas como parte, né, dessa fusão, mas aí, o que é que pode ocorrer com essa nova sigla? Que é como você mesmo bem falou, Douglas, se trata de uma fusão. Se houve uma fusão, surgiu um novo partido político, diferente da federação. A federação é uma agremiação partidária durante 4 anos. A fusão não, é um novo partido político com um novo número, inclusive, o 44. E o que ocorre? Essa fusão partidária, ela faz com que a herança dos dois partidos que fundiram continue com o novo partido. Então, essa herança de contas não prestadas deve ser equacionada pelo novo partido. E pode ser equacionada? Pode ser equacionada. Por quê? Qual o principal ponto que a gente precisa esclarecer aqui? Foi identificado essas contas não prestadas do DEM, mas o partido ainda possui um prazo para apresentar seus esclarecimentos. Vai ser aberto um novo procedimento
quanto à possibilidade ou não da suspensão do registro. Esse pedido é de praxe do Ministério Público. É de praxe do Ministério Público. Ele verificou e aí pediu. Agora tem que pedir. Ele pediu já protocolou, inclusive, vai ser aberto um prazo de 15 dias para o partido apresentar. O partido, inclusive, pode juntar testemunhas, ter audiência. Então, pode ser que seja um processo que demore a ocorrer. Mas pode ser que seja... Agora também, e a possibilidade de recurso, né? Ainda há a possibilidade de recurso. Até o STF, se for... Exatamente, perfeito. E esses recursos possuem efeito suspensivo. Agora, para sanar definitivamente a questão, é possível sanar também, né? É possível sanar em qual sentido? O partido vai ter que fazer uma reanálise das suas contas, desses exercícios financeiros, e reapresentar junto à Justiça Eleitoral. Porque essas contas não prestadas, elas muitas vezes são julgadas assim, não porque o partido não apresentou nenhum documento, mas porque deixou de apresentar algum documento essencial. Um extrato de uma conta, uma prestação de contas parcial, algo que dá para ser sanado ainda. Então há essa possibilidade. Então, quer dizer, quando se falou, aí a gente tem que entender que nós estamos no período político. Sim. E aí, eu estou falando aqui com um especialista, com um advogado que entende, mas quando a gente parte para o campo das narrativas, sim, aí se cria todo um turbilhão de fake news e de União Brasil agora pronto, não tem mais candidato, não tem mais candidatura. Não é dessa forma. Isso. Agora, estendendo essa análise, doutor Elcio, e os outros casos? Você falou em 70. Sim. Os outros casos, da mesma maneira, os partidos vão ter que apresentar isso, vão ter que reapresentar suas contas, vão ter que apresentar. O senhor lembra de algumas siglas, assim, o senhor está de cabeça? Não me recordo. Agora, é possível, depois, o senhor nos mandar esse material para a gente colocar? Posso enviar, que eu acho que é importante para a informação para a população. Nós vamos colocar aqui, fazer esse mais compromisso com o doutor, porque o doutor manda exatamente o partido, o ano, isso, o problema, a gente faz uma tela, mostra, porque como o doutor disse, o eleitor tem que tomar conhecimento. E também das possibilidades. Esse caso é mais grave, Esse caso do União Brasil, ele chama atenção porque o diretório é estadual, mas a grande maioria são diretórios municipais, são diretórios que não têm uma atenção, só atenção durante as eleições municipais. Esse caso do União Brasil chama atenção por dois motivos: por ter um candidato a governador forte e pelo fato de ser um diretório estadual que foi acometido por esse julgamento. Os diretórios municipais que o senhor falou, eles podem, em função desse problema, ter reflexo nas candidaturas estaduais? Nas estaduais não. Nas estaduais não, porque todo o registro de candidatura é feito pelos diretórios estaduais nessas eleições. E essa verificação que o senhor fez, a maioria é de diretórios municipais, mas também tem diretórios estaduais? Também tem outros diretórios estaduais, de siglas menores, mas tem diretórios estaduais. Agora, doutor, só aproveitando a oportunidade e para esclarecer, como é que é possível, apesar de todas as informações que são fornecidas pela própria Justiça Eleitoral, a prestação de contas é algo assim tão corriqueiro, tão normal e tão necessário? Como é que não presta conta, ou como é que falha, e muitas vezes a gente observa falhas grotescas, falhas grosseiras? Sim. Quer dizer, é o quê? É um profissional que não está habilitado, ou falta de um profissional realmente que entenda e que faça aquilo que manda a lei? Douglas, é um conjunto de fatores que nós podemos falar. Pode ser uma falta de atenção de um profissional específico, ou uma falta de uma gestão mais apurada, porque o que ocorre? Com essa prestação de contas, ela é feita anualmente, de acordo com o fundo partidário. Quando o contador do partido envia a prestação de contas, o TRE faz uma análise de documentos obrigatórios a serem juntados e dá um prazo para ser juntado. Se esse documento for juntado fora do prazo, possivelmente essas contas podem ser julgadas como não prestadas. Então são detalhes processuais que precisa de um profissional na área para realmente ficar atento, porque os prazos eleitorais são totalmente distintos dos cíveis e dos penais. Então, essa atenção especial, ela precisa ser dada. E pode ser que tenha ocorrido alguma coisa desse tipo. Ou então pode ter ocorrido o quê? Uma notificação pessoal que chegou num funcionário do partido, o funcionário do partido não passou para o presidente, que não passou para a assessoria jurídica, que não passou para a assessoria contábil. Então, é preciso fazer essa análise de uma maneira geral. Doutor Elcio, é importante o partido, mesmo fora do período eleitoral,
ter sempre ali um contador especializado e um advogado eleitoral também especializado. É sempre importante manter pelo menos esses dois profissionais. Exatamente. Porque, Douglas, é importante a gente entender que o fundo partidário ele tem todo ano. Então, todo ano eu tenho que prestar conta do meu partido político. Tenho que apresentar as contas do que eu gastei desse fundo partidário. Porque esse fundo partidário é recurso público. Além do fundo partidário, na época das eleições, aí vem outros recursos, que é o fundão eleitoral. Mas esse é específico para a eleição. Mas o fundo partidário não. É o que paga a sede, o aluguel da sede, é o que paga a energia, é o que paga o telefone, é o que paga os funcionários do partido, é o que paga os eventos dos partidos. Esses eventos de pré-campanha, a maior parte dele é assegurado com fundo partidário. E tem que prestar conta. E tem que prestar conta. Isso é extremamente relevante. Agora, doutor, passando para a campanha eleitoral em si, agora na campanha eleitoral, difere alguma coisa na prestação de contas ou segue o mesmo padrão? Há uma diferença, porque a prestação de contas dos candidatos, elas precisam ser atualizadas a cada 24 horas no mínimo, junto à Justiça Eleitoral, a partir do dia 16 de agosto. Por quê? Já houveram as convenções, estão ocorrendo os registros, está sendo aberto o CNPJ e a conta de cada candidato. A partir do dia 16 de agosto, com a utilização dos recursos, a publicação do material de campanha, tudo isso tem que passar pela prestação de contas. E a prestação de contas ela não é mais como antes, que a gente tinha 3 momentos. A inicial, a intermediária e a final. Hoje não. Hoje, a todo momento, nós precisamos estar alimentando o sistema da Justiça Eleitoral, demonstrando as receitas e as despesas. Aí, nesse caso, existe praticamente uma equipe de plantão, né? Sim, uma equipe de plantão. É o que nós sempre falamos para os nossos clientes. É importantíssimo um tripé, Douglas. Contabilidade, assessoria jurídica e marketing. Eles precisam estar atentos. Vou lhe dar um exemplo. O marketing coloca que o candidato a deputado estadual esteve em Avelino Lopes, 900 quilômetros no Instagram. A Justiça Eleitoral lá e vê que estava e vai perguntar, cadê o hotel? Ele foi como? Ele foi em que carro? Cadê a gasolina? Tá vendo? Isso toda eleição ocorre e é extremamente importante essa comunicação. Porque às vezes a gente analisando o marketing ele quer potencializar aquele evento. A função dele. E às vezes passa até informação, digamos, que não é uma mentira, digamos, não é a verdade. É um evento ali que reuniu 200 pessoas, reuniu 2.000 pessoas. 2.000 pessoas, então... 2.000 pessoas, cadê o palco? Cadê as cadeiras? Cadê as cadeiras e tal? Isso tudo é questionado pela Justiça Eleitoral. Olha aí esse detalhe que o doutor, isso é importante. O marketing também, vamos usar a expressão popular, doutor, o marketing tem que se conter também, né? Ele precisa fazer um canal de comunicação muito importante com a contabilidade e com o jurídico, para saber o que pode e o que não pode. Porque senão o negócio... E aí não só os canais oficiais do candidato, mas qualquer pessoa. Qualquer um. Tirou uma foto, fez um vídeo, mandou. Né? Quer dizer, alguém que, por exemplo, mas o candidato disse que só teve isso. Não, mas eu tenho foto que teve isso, teve aquilo. Chegou de avião, foi para hotel tal. E aí ele pode fazer uma denúncia, inclusive, direto para o Tribunal Regional Eleitoral. Pode sim. Pode procurar o Procurador Regional Eleitoral e fazer a denúncia. Pode falar que ele esteve no buffet. E cadê o recurso pago para esse buffet? Que é onde foi feita a reunião? Por exemplo, o evento foi na manhã, durante a manhã, na noite anterior ele foi com toda a equipe para o buffet, jantar. Fez um jantar, fez uma reunião grande lá, onde as pessoas estavam para lhe ouvir. E cadê o aluguel desse buffet? Isso ocorre. Então, em termos de fiscalização, vamos usar aqui a expressão popular, o bicho pegou mesmo de vez? Sim, hoje a gente tem um Ministério Público Não dá para brincar mais, né? Não, o Ministério Público Eleitoral é extremamente atuante, incisivo, atento. A Justiça Eleitoral também tem um corpo técnico muito atento ao que está ocorrendo. Essa pré-campanha, tem muita gente discutindo, mas a campanha já começou, mas é inimaginável o número de ações que já foram ajuizadas junto à Justiça Eleitoral. Doutor, e essas ações que ainda estão tramitando, inclusive, do período de pré-campanha, podem gerar problema depois, né? Já estão gerando multas para vários candidatos. Gerando multas, gerando recurso, quanto ao marketing de alguns... E candidatos de todos os siglas. Temos o caso aqui, por exemplo, da visita do candidato Lula, que o TSE pediu para retirar o vídeo em função de pedir voto. Um outro detalhe, eu queria tratar com o senhor, é o seguinte, além da população, além da própria Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral,
tem um partido fiscalizando o outro, um candidato fiscalizando o outro. Inclusive, essa impugnação à União Brasil, qualquer outro partido também tem legitimidade para acionar a Justiça Eleitoral juntamente com o Ministério Público. Agora a opinião do senhor aqui é cabeça de juiz, rapaz, e de ministro, é difícil, porque tem, usando aqui uma expressão, não sei se o senhor, essa questão da hermenêutica, que é a interpretação, isso é muito, direito não é uma ciência exata. Não é. Não é uma ciência exata. Depende do contexto, do histórico, uma série de questões, enfim, depende até de como a denúncia foi feita, exatamente. Tem uma série de questões. Mas o senhor acredita que esse é um problema sanável, dá para... Eu entendo que é um problema que causa um fato político, obviamente, isso já é uma dúvida. Quer dizer, um fato político que não é do União Brasil diretamente, mas isso, que mas reverbera, porque, de fato, o que está sendo publicizado da possibilidade de se haver problemas numa candidatura, ela é possível, mas analisando juridicamente, trazendo os precedentes já existentes, eu entendo que é algo totalmente sanável e que não vai causar nenhum grande problema. Uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, inclusive eu fiz um desafio aqui, que qualquer candidato que fez a declaração de bens, que colocou lá, doutor Elcio, terreno de R$900 e casa de 2.000, pode mandar para cá, que a equipe do Sistema Dia está com o dinheiro pronto. Vai fazer uma vaquinha aqui, na hora, paga à vista, na hora. Me diga uma coisa, doutor Elcio, não tem como a Justiça Eleitoral fiscalizar isso, fazer uma avaliação de mercado. Essa prestação, essa declaração de bens, isso é uma brincadeira com o eleitor, doutor Elcio. Essa declaração de bens que está em voga, essa grande discussão, ela pode gerar outros problemas também, Douglas, porque a Justiça Eleitoral se comunica com a Receita. Então há essa troca de dados, há essa troca de informações. Eleitoralmente, eu preciso demonstrar qual é o prejuízo que isso está causando. Mas há possibilidade, porque isso, teoricamente, se for comprovado que há uma fraude, isso pode reverberar na candidatura e ele ser impugnado por isso. Isso não tem problema, mas também isso pode gerar problemas posteriores junto à Receita, porque isso é pego do imposto de renda do candidato. Então, aquele candidato que de fato fala a verdade, ele fica mais tranquilo quanto à sua prestação de contas, inclusive porque ele demonstra que tem lastro financeiro para bancar a própria campanha. Tem esse detalhe também. Tem esse detalhe que é extremamente importante. Ele precisa demonstrar que tem lastro financeiro, que tem de onde tirar. Dá um exemplo aqui na eleição passada, o Henrique Meirelles. Ele disse, não precisa de ajuda não, o banco minha campanha, eu tenho dinheiro, declarou e acabou. Em 2018, o maior exemplo que a gente teve foi do piauiense, governador Ibanez. E isso bancou também, a sua própria campanha. Posso bancar, acabou. Bancou a sua própria campanha. Hoje, isso não é mais possível que foi feito em 2018, porque é restrito a um teto de 10% do seu patrimônio tributável a sua utilização. Agora tem um candidato aqui no Piauí, que eu esqueci o nome dele, nós vamos receber ele, inclusive, no próximo debate em dia, ele declarou, ele é vice-prefeito de fartura do Piauí, dá para lembrar o nome dele aí? Telmo Neves. O Telmo declarou 128 milhões. Aí, meu amigo, 10% já dá um... Já dá para bancar a campanha. Dá para fazer uma campanha. Agora, eu fico pensando o seguinte, né? O SUS não pode falar do mal lavado. Então você fica pensando, mas vem cá, por que o outro candidato não denunciou? Mas se ele fez a mesma coisa, como é que ele foi denunciar o outro? E tem um outro ponto, né, Douglas? Os limites de gastos de campanha são estipulados pela Justiça Eleitoral. Exemplo, deputado federal, 3,5 milhões, 3 nós colocamos aqui. Aí é que está. Vou trazer o doutor Elcio aqui, porque o tema é muito bom, o assunto é muito bom. Trazer outras vezes. Mas assim, nós colocamos aqui. Eu não lembro, doutor Elcio, quanto era o teto para governador, acho que esses 7 milhões. Quase 8 milhões. Quase 8 milhões. Quase 8 milhões. O governador do estado do Piauí, um eleito, que ganhar e provar para mim, né, em detalhes, que gastou só 8 milhões, entendeu? Só eu abdico do meu salário pro resto do tempo que eu tiver aqui no Sistema Dia de Comunicação. Entendeu? Porque a meia boca aí, o que se fala é que no mínimo é 50 milhões de reais uma eleição para governo do Estado, foi das grandes candidaturas. Aí eu pergunto ao senhor, doutor Elcio, como é que consegue burlar tanta fiscalização? Douglas, a gente precisa entender que o estado do Piauí é um estado muito grande, ele é comprido, são 1.000 quilômetros que você tem que andar, saindo de Teresina e subindo mais uns 500 quilômetros. Então a gente está falando de um estado que é maior que alguns países. Isso requer uma estrutura grande, de fato,
de veículo, de gasolina, de hospedagem, de material de campanha, de um marketing, de uma contabilidade, de um jurídico muito atento e presente em todo o Estado. E isso acaba por gerando um custo muito alto. E o que é relevante? A Justiça Eleitoral ela faz a parte dela, que é acompanhar as redes sociais, que é acompanhar o dia a dia. Cada comarca do Piauí tem uma zona eleitoral onde o chefe do cartório ele é responsável também pela fiscalização. Então, isso tudo acaba reverberando em ações no final da campanha, que é a ação que requer a cassação do mandato eletivo, por ocultação de bens ou ocultação de receita e despesas gastas. E isso dá uma dor de cabeça muito grande para o mandatário, até porque ele vai assumir com processos nas costas. A gente já teve cassação nesse sentido? Com esse objeto em específico, a nível estadual, não. Mas já tivemos em casos de prefeitos nesse sentido. Só 30 segundos, porque nosso tempo está estourado. Sim. O senhor vai voltar outras vezes, doutor. O senhor acha que tem muito candidato imaginando que vai dar para usar o jeitinho brasileiro para burlar e vai dar com uns burros na água? Vai ter muito candidato aí que vai se surpreender com a atuação da Justiça Eleitoral? Acredito que sim, Douglas, porque a Justiça Eleitoral cada dia mais está se aperfeiçoando e preparada e atenta às mudanças tecnológicas. Deus, muito obrigado. Foi um prazer. Essa aula não termina aqui, nós vamos ter outros capítulos. O senhor está convidado para voltar aqui. Estou à disposição e um grande abraço a todos. Obrigado.